Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Novamente nós estamos aqui para nós ouvirmos da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que traz para você vitórias em Cristo. Você sabe, você conhece a sua vida melhor do que eu. Você sabe o quão importante você está do lado de Deus. Você sabe o quão importante você está do lado de Jesus. Nada muda neste mundo. As narrativas, as conversas, os valores, as intenções, as promessas, as propostas são as mesmas. As falas, as falácias são as mesmas. Nada vai mudar. Mas uma coisa eu digo para você: Jesus pode mudar a sua vida. Venha para Jesus, porque Ele te chama. Hoje é teu tempo. Venha para Jesus. Deixa o mundo um pouco para trás. Deixa o mundo e as suas conversas, seus valores para trás. Venha para Jesus. Ele te chama. Jesus te ama. Pois bem, eu quero falar para você hoje a respeito de um assunto muito importante que deve acontecer com a sua vida, com a minha vida, num time da vida, no momento da vida. Você sabe que há um momento na vida que você passa a perceber que você tem que mudar, que eu tenho que mudar. Chega um momento na sua vida que você e nós temos que parar para pensar que aquele caminho, aquela vida, aquelas relações, aqueles valores, aqueles comportamentos, aquelas ruas, aquelas vielas, aquelas estradas, não está dando certo para nós. E você, mais do que você pode dizer para você mesmo, que esta estrada, esse caminho, esses valores, aquele tipo de grupo de pessoas, aquele tipo de conversa, não está ajudando você em nada. Não ajuda você em nada. Então você tem que mudar. Você tem que pedir uma orientação para alguém. Mas você já pediu orientação para várias pessoas. De repente, eu estou falando com você aqui agora. De repente você já foi psicólogo, parapsicólogo, psiquiatra, já ouviu conselheiro, já pediu respostas para tudo e para todos. E ninguém conseguiu ainda mudar o teu coração, mudar o teu interior. Um interior que está frustrado, um interior que está derrotado, um interior que está perplexo, um interior que não tem uma autoestima já para uma perspectiva melhor para a sua vida. Então, o que fazer? O que pensar? Muitas das vezes, as pessoas querem achar que aquela vida, aquelas coisas passadas ainda devem ter peso na sua vida no momento presente. Tem pessoas que gostam, assim, exemplo claro, tem mulheres idosas, senhores, que gostam de guardar relíquias, né? Aqueles trecos e cacarecos, tá certo? Aquelas coisas do passado, põe no armário, põe em cima da televisão, põe em cima de uma cristaleira, põe em cima de uma estante, enfim, gosta de guardar relíquias antigas, guardar aquelas coisas passadas, e às vezes muito passada, né? Muito passada. E às vezes, sabe por quê? Porque ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue abandonar o passado da vida dela. Então, quando ela passa naquela sala, naquele quarto, naquela cozinha, ela entra naquela repartição da casa dela, naqueles cômodos, na verdade, então ela vê aquelas coisinhas que ela guardou lá, então ela lembra quando ela era criança, ela andava com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, brincava. Então, essas relíquias são fetiches, são de repente até coisas ilusórias, que tem uma aparência de que está ajudando o presente. Pelo contrário, as pessoas estão voltando para o passado. E é uma coisa interessante que eu falo para você aqui, que o apóstolo Paulo fala na sua palavra, ele fala assim que deixando as coisas que são passadas e avançando para as coisas que estão para frente. Em outro lugar ele fala, o apóstolo Paulo fala, e olha, o apóstolo Paulo era um homem intelectual, fosse hoje um forense do Supremo Tribunal, tá certo? É um homem muito eloquente, muito inteligente, rico, poderoso, famoso, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando ele teve um encontro com a verdade que liberta, que é Jesus, quando ele encontrou com a luz verdadeira que abraçou e brilhou nas suas trevas,
as trevas culturais, tradições, fetiches, preconceitos, valores passados, fundamentos, tudo aquela gama de coisas que você de repente carrega, eu carreguei de repente, e está aí camuflado em nossos corações. Ele então falou abertamente, e somente quem vem para Jesus, encontra Jesus, vai poder dizer isso aí. Ele fala assim tão abertamente: quando eu era criança, presta atenção, isso é muito importante, isso tem um valor, é ouro puro, tá certo? De quilates pesados para nossa vida espiritual e nossa vida humana. Quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, me procedia como criança, me comportava como criança. Aí um dia passei a ser adulto. Então eu abandonei as coisas de criança e comecei a me comportar como adulto, agir como adulto, me proceder como adulto, viver como adulto. Então ele acrescenta, porque as coisas passaram e eis que tudo se fez novas. Então quando a pessoa está naquela frustração da vida, ele não consegue decolar, não consegue vencer a sua vida, é porque o passado ainda da vida dela o perturba. De repente, hoje o casamento não está bem, ela vai dizer que é culpa do passado. Hoje ela não está bem de vida, é culpa do passado. Hoje ela não tem uma relação com pessoas, não sabe se proceder, falar, agir, interagir com as pessoas, é culpa do passado. Não é o passado. Sim, logicamente concordo que tem os fundamentos da família, os valores éticos e morais, culturais da família, devem sim ser preservados. E deve sempre olhar para trás e dizer: poxa, dali eu saí, ali eu fui formado. O que eu sou hoje, um homem, uma mulher bem estabelecido na posição de ética e valores morais, foi dali daquele passado. Isso sim você deve então preservar. Mas aquelas coisas que já não têm valor hoje, que perturba você, que está acabando com você, você deve colocar no saco, tá certo? Ir lá no rio caudaloso, uma correnteza forte, e jogar esse saco do passado que te percebe, que te perturba. Tá certo? Por quê? Porque o Deus que você sabe, conhece, ou vai conhecer, deve conhecê-lo, é um Deus que fez o passado, presente e futuro. Mas é um Deus que fala para mim que o passado que deve ser olhado são as histórias que aconteceram com pessoas que um dia permitiram Deus fazer uma história em suas vidas, como você, e foi transformado, e teve vitórias, porque deixou Deus mudar a sua vida de dentro para fora. Então você deve pensar nisso aí. A Bíblia fala que em Provérbios capítulo 14, versículo 12, Provérbios 14, 12, fala assim: há caminhos que o homem parece direito, correto, certo, mas é caminho de morte, é caminho de destruição. Isso serve para nós também. Porque se o passado, de repente, também for um passado mal formado, e ele me leva a trilhar um caminho que aparentemente é um caminho certo e correto, vai trazer destruição, vai trazer uma desgraça, vai trazer turbulências para a minha família, para você, para uma sociedade em geral. Mas aqui eu concorro a você a entender que Jesus te ama e quer chamar você para uma nova vida com Ele. E ele fala abertamente no capítulo 11 de São Mateus, ele fala assim: vinde a mim, vós estáis cansado, e eu vos aliviarei. Aí ele fala então abertamente: vinde a mim, vós estáis cansado de não ter resultado, não ter as promessas que foram feitas para você, os convites que foram cancelados, as portas que foram fechadas, e N situações aconteceram com você. Então você de repente fica numa situação delicada, achando que você é a única no universo que de repente foi frustrada, ou frustrada por receber um não na cara, ou receber uma porta na cara, e você é a única pessoa. Não, todos nós passamos por uma derrocada, por uma humilhação, uma situação assim de nos constranger,
e tentar deixar nós baixo, ou tentar diminuir a nossa autoestima, ou tentar nos minar numa situação de pequenez, de desvalores da vida. Não. Deus tem uma proposta para você. Fale comigo. Deus tem uma promessa para você. Deus te ama. Fala comigo isso aí. Deus te ama, Deus te chama. Deus ama você em Jesus Cristo. Então faça essa volta para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, a verdade é a verdade e deve ser falada, deve ser vivida. Não deve ser ocultada, não deve ser colocada dentro do armário, guarda-roupa, debaixo da cama ou num baú velho lá guardado. Deve ser lida, entendida e praticada a cada dia na sua vida. Jesus falou abertamente isso aí, em João 8,32, e em outros mais valores. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Vai te trazer você para um patamar melhor de vida. A liberdade vai levar você para um lugar mais alto da sua vida e você viverá em paz com o Senhor Jesus. E não somente aqui, mas eternamente falando. Entendeu isso aí? Quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, vivia como criança e procedia como criança. Quando passei a ser adulto, deixei as coisas de criança e comecei a me proceder como adulto, agir como adulto, caminhar como adulto e assim por diante. Então Deus olha para você, Deus te ama, Ele vê em você um canal de bênção para você mesmo e para as pessoas perto de você. E Jesus te ama. Então, para você, esta mensagem deve trazer para você uma vitória em Cristo, uma vitória de paz, uma vitória para a sua vida hoje. E para de dizer que você não tem valor. Para de dizer para você que você não tem valor. Você tem um valor gigante para Deus, porque Deus te ama, Deus te chama e quer fazer em você, através de você, uma história maravilhosa de amor eterno no seu coração. Mas, primeiro passo, aceite Jesus Cristo no teu coração como teu único, suficiente Salvador da sua vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima live.